Salve, galera! Meu nome é Daniel. Eu tô aqui já com os conhecidos Heber Dantas e Ed Batatão, candidato a governador por Goiás, né? Vote no Ed, certo? Você que mora aí em Goiás e tal. Mas hoje nós temos uma convidada ilustre. Ela é professora, ela é socialista, ela é feminista, ela é empoderada. Janaína de Paula, do PSOL. E aí, Jana? Daniel, desculpa, Oi. minha filha falou no meio. Não, então, qual é o nome da sua filha? Ela Qual tá, é o nome ela da sua filha? ela na TPM, nem chama. Ixi, agora não chama mesmo. Tá bom, então. Então, gente, a Janaína, ela é coordenadora do núcleo da Penha, do PSOL, né? Ela é minha coordenadora, na verdade, entendeu? Né? E eu convidei ela, porque a Jana, ela tá fazendo um trabalho bem interessante sobre a conscientização a respeito da PL 5595. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho de você antes, Jana. Conta aí pra galera quem é tu. Eu milito num coletivo de professores que chama Na Escola e na Luta. Eu faço parte da Frente Feminista da Zona Leste, que está um pouco parada por causa da pandemia, né? Assim, a gente queria fazer mais ações, mas ela surgiu um pouquinho antes da pandemia e acabou que ficou meio parada. Defendo o comunismo, o socialismo, primeiro porque não tem comunismo sem socialismo. E só participo dos movimentos sociais, aquilo que a gente puder fazer para, de alguma forma, tentar mudar a sociedade e a vida das pessoas, a gente está à disposição. É isso. Então, beleza. Hoje a Jana vai participar aqui com a gente, né, do nosso papo de boteco aí, semanal, né? E o primeiro assunto que a gente vai falar hoje vai ser sobre a PL 5595. Essa PL, ela é a PL que torna a educação serviço essencial, né? É interessante a gente parar para pensar nessa questão do que é serviço essencial, né? A Constituição, ela defende que... No papel fica bonito. Escola essencial, fica bonito no papel. É foda, né? Mas a questão é que os serviços essenciais, segundo a Constituição, que são segurança pública e saúde, né? A verdade é que esses profissionais, eles não podem parar nunca, porque, como o nome sugere, são serviços essenciais, né? E é por isso que é inconstitucional, por exemplo, a polícia fazer greve, né? Esse é um dos motivos pelo qual é inconstitucional, né? E aí, a pegadinha dessa PL principal, ao meu ver, né, é impedir os professores de fazerem greve, o que é um absurdo. Mais uma vez, a gente vê que o Estado brasileiro parece tratar o professor como inimigo, porque se os professores não podem se manifestar, mano, aí lascou a biela de vez. Eles se manifestando, tendo vários movimentos, várias militâncias, várias sindicâncias e tudo. Mesmo assim, a saúde a educação é como tá como tá, né? Mas assim, a Jana, ela tá fazendo uma frente... Como é que é o nome da sua colega do PT? Eu esqueci que você fez o vídeo junto, eu esqueci o nome dela. A professora Michelle, eu tenho várias, mas aqui que fez a live sobre a essencialidade, né, da educação, foi a professora Michele Pestanha, professora do campo, professora do Rio de Janeiro, aguerrida, saiu como candidata a vereadora no Rio de Janeiro, primeira candidatura, mas tem um trabalho belíssimo na escola e no campo. Inclusive com o MST lá, ela é bastante atuante, porque ela é da Baixada Fluminense, né? Então ela saiu por Nova Iguaçu, e aí do lado tem Duques de Caxias, onde tem muitos assentados. Inclusive quando eu fui lá, eu conheci o assentamento e o trabalho do pessoal do assentamento Terra Prometida. E, assim, o que acontece com essa PL, né? Os professores clamam para que a educação ela tenha um olhar de serviço essencial. E o que a gente, quando fala assim, nossa,
todo mundo é o que foi dito pelo companheiro. É essencial, a pessoa fala assim, nossa, que lindo, é essencial mesmo a educação. Só que esse projeto ele foi criado por duas companheiras, né? Uma é do Novo e a outra do Cidadania, que foram as mesmas que criaram dentro uma PL para tirar dinheiro da Fundeb, que é dinheiro destinado para a educação pública, para passar para a educação das escolas privadas e religiosas. Então, aí a gente já vai vendo que o olhar, será que ela pensa tanto em educação pública? E aí, quando a gente vai falar sobre a educação, a essencialidade, o projeto ele não diz exatamente nada em investimento na escola, muito pelo contrário. A gente está com um congelamento de 20 anos da educação, de investimento na educação e na saúde, e ele não fala nada em a gente reverter isso. Ele não fala em investimento em aluno, ele não fala em investimento em estruturação da escola pública. A única coisa que ele fala, que bem o Daniel apresentou, é a questão de que o professor não pode se manifestar. E por que isso? Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, nós somos uma categoria com 240 mil professores no estado de São Paulo, sem contar os professores que têm matrícula na prefeitura. Quando há uma movimentação social, a gente sabe que mesmo que a gente tenha um desconto no nosso salário, né, a gente vai perder aquele dia que a gente faltou, ou se está em greve, a gente pode repor esse dia e depois, mais para frente, receber esse valor de volta. A gente tem coragem de sair à rua, porque o nosso emprego em si não está prejudicado no ponto de você perder o emprego. Então, a dona de casa que não pode sair para se manifestar, a gente está ali representando, o operário da fábrica, todas as pessoas que podem ser oprimidas se elas forem manifestar o seu direito moradia, por melhor salário ou por algum retrocesso que esteja sendo imputado contra elas não podem ir, mas a maioria dos professores, que é uma categoria muito grande, pode. Quando ele decreta isso, ele está querendo calar as movimentações sociais. A outra coisa que ele quer transformar de maneira mais efetiva, que o governo, aqui em São Paulo, e aí eu posso falar só por São Paulo, não por todo o estado, uma coisa que acontece aqui em São Paulo é que no governo a gente está quase 40 anos com o PSDB, né? Quando eu falo PSDB, eu estou falando do MDB, que virou PMDB, mas que vinha, depois foi PSDB, aí dividiu, aí teve um governo do PFL, mas que tem todo um mesmo projeto. O que acontece? Eles, aos poucos, estão transformando a escola num depósito. E aí, essa PL, ela pega e sacramenta isso. Ela fala, realmente, a escola é essencial, não pode parar em momento nenhum e as aulas têm que estar lá e aquele depósito, porque, como eu bem pontuei, não tem nenhum investimento para que a escola, de fato, seja uma escola essencial. Acho que é isso, gente. Então, é uma camisa de força para os professores, disfarçado de uma coisa que seria assim, como quem é que pode ser contra a escola ser essencial, né? Então, é uma camisa de força para controlar os professores e que, na verdade, não tem o interesse de melhorar a educação, muito pelo contrário, só quer enfraquecer a posição dos professores, né? Podia ser uma coisa assim, olha, durante a pandemia, mas para isso dá direito à vacinação, não só para os professores e para a equipe administrativa da escola, né? Falar assim, ó, é essencial, as pessoas estão perdendo muito, então a gente vai vacinar os professores, a gente vai vacinar os funcionários da escola, a gente vai dar condições, vai dar saladas, porque a escola precisa voltar. Aí dá para concordar. E durante a pandemia, em estado de exceção, quando acabar o estado de exceção, voltava atrás. Mas da forma como isso está sendo apresentado, né, mesmo essa questão da greve estando ali entre linhas, é realmente um retrocesso muito perigoso.
E assim, e tem um outro foco, né? Qual é o motivo da essencialidade? Se a gente for olhar para a carreira do magistério, ela é formada por 80% de mulheres. E as pessoas que, meio a uma pandemia, precisam da escola aberta, na sua grande maioria, são mulheres. Sim. E aí, o empresariado pressiona no município, pressiona no estado e pressiona em âmbito federal, porque as mães só têm alguma tranquilidade quando tem certeza que o filho está na escola, porque tem mães que o que elas ganham não dá para pagar para alguém olhar o filho delas enquanto elas trabalham, o salário já é tão pouco, então a pressão de fazer a escola um depósito, de abrir, é imensa. Outra coisa, é impossível. Quem trabalha numa escola, já trabalhou, é impossível garantir que a escola vá seguir qualquer protocolo. Primeiro, porque se a gente pegar as dimensões de uma escola que cabe 1.000 alunos, vamos supor que na escola vá 20 alunos. Aqui em São Paulo tem escolas que estão indo 35, 40 alunos, ok. Mas tem uma tia da limpeza. Aí vai todo o grupo de professores, porque os alunos vão poucos, mas os professores têm que estar todos na escola. Vai grupo de funcionários, essas pessoas pegam transporte, essas pessoas colocam a mão nos lugares, o vírus pode ser transmitido, a pessoa colocou a mão, deixou o vírus lá, outra colocou, se não for limpo de imediato, pode pegar. Como que uma funcionária vai dar conta de limpar uma escola o tempo todo, com 16 salas de aula, com 4 ou 5 banheiros, com sala de funcionários que as pessoas estão trabalhando, estão circulando, né? Então, e outra, negando-se vacina. Aqui no estado de São Paulo, os professores que estão sendo vacinados são só aqueles acima dos 47 anos. Então, a gente vê que não tem um caráter de preocupação com a escola, não existe isso. É preocupação de onde que vai ficar essas crianças para as minhas funcionárias, mulheres, trabalharem e fazer as outras mulheres trabalharem. E aí a gente vai para uma outra questão, que é o seguinte: você coloca a mulher, que é quem cuida da casa, quem cuida dos filhos, quem cuida dos pais, para estar circulando. E aí, como eu vi uma piadinha no Face, como que... Aí tem rodízio, você trabalha um dia sim, outro dia não. Aí um dia você vai para a escola para pegar no Covid, outro dia você fica em casa para passar. Absurdo. Então Primeiro de tudo, assim, primeiro ponto que eu coloco, eu sei que não é uma realidade fácil. Eu estou dizendo que se essa lei tivesse boas intenções, ela estaria estruturada de outra forma e, por exemplo, antes de qualquer retorno, a vacinação extensiva de todo o pessoal da escola. Eu acho que sem uma coisa como essa, não dá nem para pensar em começar a conversa. Então, porque assim, tem mulheres que estão indo trabalhar na pandemia, estão deixando essas crianças em casa, muitas vezes com adultos que abusam dessas crianças de diversas formas. Sim. Essas crianças estão perdendo, e quanto mais, e a minha preocupação maior quanto à perda escolar, não é nem das crianças maiores que conseguem aproveitar bem o online, é das menores, né, que acabam sofrendo mais também com esse isolamento. Então, eu acho que se houvesse se a intenção fosse essa, se a intenção fosse realmente dar essa estrutura, eu comentei esses dias, eu não sei se foi aqui no Coisa Caótica, na Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra, as crianças faziam escola por rádio. E máscara de gás, não era mascarazinha de pano, não. Né? Agora, em Portugal, eles pegaram a TV estatal e virou a TV Aprenda em Casa. Então, assim, se houvesse todas essas outras preocupações com a educação, né? Weber Dantas, mas seria muita generosidade sua imaginar que esse pessoal do Novo tem alguma boa intenção, né? É claro que é só má intenção mesmo. Né? Claro, já se vê no começo da proposta, é isso que eu estou dizendo. Só que é o que eu falei no começo, a minha abertura, quando eu falei fica bonito no papel, quem pegou a referência é de um sketch do Terry Santana, porque é isso, é um projeto que, quando você joga na rede de WhatsApp, parece bom, né? Tiazinhas e os tiozinhos,
são os professores comunistas, que querem ficar de brincar de braço cruzado. São preguiçosos. São preguiçosos, enquanto isso, os deputados de pessoas de bem estão propondo a escola ser fundamental. E os professores não querem ser fundamentais. Estão me ouvindo? E assim, gente, se a população soubesse o quanto é difícil dar aula online, o quanto os professores preferem 1000 vezes estar na escola, porque a gente tem que dar aula para o aluno, tem que dar aula para a Seduc, tem que dar aula para o Classroom, tem que atender aluno, o horário que manda a mensagem, porque o que acontece? A orientação é atenda no seu horário. Só que a dinâmica do aluno também mudou. E às vezes o aluno tem um celular na casa dele, que é da mãe, para 5 crianças, e esse celular, cada criança vai usar um pouco. Quando que o aluno me manda uma mensagem, eu vou dizer que não vou atender. Se é o momento que ele pode. Não tem como. Mas o governo do estado, só depois de muita luta do sindicato, que ele falou, acima dos 47 anos. Meus colegas estão indo para a escola dar aula sem tomar vacina. E tem assédio moral, e querem, e falam tanto que estão preocupados com o aluno, mas querem dar NCOM para aluno. Não fez atividade online? Dá NCOM. Como que eu vou dar que não compareceu? Eu não sei, eu tenho um aluno que não tem encanada, como que eu vou querer que ele tenha internet? Então, são realidades. E nessa essencialidade da educação, nada disso é apontado. O que a gente escutou foi o deputado falar que a gente era vagabundo, que a gente não queria trabalhar quando mais está trabalhando. E quando a gente gostaria de ter condições de estar na escola, sim, de estar podendo receber nossos alunos, sim, de poder dar as nossas aulas, planejar e ver o olhinho deles e ver o que está acontecendo naquela situação. E aí tem uma outra questão, essas aulas... eu tenho uma adolescente dela, eu tenho até orgulho, parece que você vai ser vistado, mas ela falou para mim ano passado, mãe, se dependesse de mim, assim, eu repetia de ano, porque eu fiz, mas eu não aprendi o que tinha que aprender. E ela tem um computador, ela tem alimentação na hora certa, ela tem um teto, ela não fica vendo confusão dentro de casa. E os meus alunos, que às vezes no meio da noite tem que sair porque o pai chegou bêbado e quer matar a mãe. E as crianças que não têm alimentação, será que elas vão conseguir aprender a absorver alguma coisa? Então, a gente tem uma situação horrível, onde a educação tem que ter um olhar, tem que perceber o quanto é importante, mas também não pode fazer a gente de super-heróis, porque infelizmente a gente não é. A gente pode pegar essa doença e morrer, como tem muitos professores morrendo. Eu tô na rede, né? E assim, todo dia 2 ou 3 meus sentimentos para professor que morreu. Isso é muito triste. Eu sei que morre gente, mas de Covid, de uma doença que a gente tá passando por isso por causa do irresponsável, matador, genocida, e que, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas na CPI da educação, eu tô da vacina, né? Da educação não, da vacina. Eu estou assistindo todos os dias. O presidente da Pfizer, ele pegou e falou o seguinte, que a vacina da Pfizer, ela tem que ser administrada, a segunda dose, depois a partir de 21 dias. Aí um senador questionou, mas não é 3 meses? Ele falou, não, é 21 dias. Ele falou assim, mas aqui no Brasil estão falando 3 meses. Aí ele falou assim, olha, cada país se organiza da maneira que acha melhor. Ele falou, aí o senador voltou para ele e falou assim, mas e a eficácia? Vocês garantem a eficácia com 3 meses? Ele falou assim, não. Ele não falou não, ele falou assim, olha, os nossos testes foram feitos com 21 dias. Eu acho que ele não quis colocar mais fogo. Aí eu fui atrás disso. Aí no Rio Grande do Sul, o prefeito falou que vai seguir a orientação do laboratório, tá? Que a orientação do Ministério é de 3 meses, mas que a bula fala de 21 dias e queria administrar as doses depois de 21 dias. Então, a gente tem um ministério que nega a vacina
E quando dá a vacina, corre o risco ainda de dar uma vacina na gente que não vai surtir efeito, uma delas. Eu vou fazer uma interrupção aí, porque o Daniel sabe que de vacina eu pesquiso pra caramba. O que acontece? Eles, normalmente, isso eu vi tanto numa live do Átila, quanto numa live do Blavalogia, que são divulgadores científicos, explicando o funcionamento. O teste, normalmente, a vacina ela funciona pior quanto menor o intervalo. E aí você vai testando intervalos maiores para ver o quanto isso tem eficácia, o quanto ainda é necessário uma segunda dose, né? Que normalmente esses testes eles são feitos ao longo de uma década. Uma vacina se desenvolve extremamente devagar. Então, quando eles falam que eles fizeram um teste com 21 dias, é exatamente isso. Eles legalmente não se responsabilizam pela aplicação em menos de, mas existe um consenso que para este tipo de vacina você pode ter um intervalo um pouco maior. Então, eu acho que é meio que uma aposta da Anvisa aí por conta da escassez da vacina. Né? Eu acho que houveram outros países que acabaram adotando esse protocolo. É uma aposta, mas é uma aposta técnica ainda, não é por parte desse governo genocida. O governo genocida vai recusar os milhões de vacinas, entendeu? Isso é parte desse governo genocida. Mas se está legitimado pela Anvisa, eu confio na ciência. Então. As apostas desse governo têm se mostrado tudo equivocadas, né? Vamos ver. Então, aí não aí é uma aposta técnica. Não é da diretoria da Anvisa, saca? Deixa eu só fazer uma observação, que foi uma coisa que a gente não pontuou ainda sobre esse negócio da PL. Eu acho que rola também uma questão sobre uma pressão do empresariado em relação a isso, porque muitas escolas particulares estão querendo abrir para fazer dinheiro, né? Também rola isso, né? Também tem isso. Mas era só isso que eu tinha a dizer, entendeu? Conta aí, Jana, foi você que tava... Todo mundo trabalha, só o vagabundo do professor que não quer trabalhar, prejudicando, abandonando as crianças, e aí é tudo que eu falei, ele não conhece nem o país e nem sabe o que está acontecendo na escola pública, porque se ele soubesse, ele jamais abriria a boca dele para falar isso, a gente nunca trabalhou tanto. Ricardo Barros de qual partido mesmo? Ricardo Barros. Ai, gente. Estado federal, né? É federal? Federal. É do PR. PR. PP do Paraná, parece. PP do Paraná. É tipo... É mesmo, ele é do mesmo partido, né? Que era o programa desses cretinos. Não. Cretino tem muito, né? E de vagabundo. Não conhece a realidade. E aí tem aquela questão que o Dani levantou também, né? O Dan levantou que é a questão da escola particular precisar ser salva. Agora eu vou falar uma coisa, gente. A gente tem... Eu nem sei se ainda se mantém vivo, né? Mas nas 3 esferas, e aí eu vou falar aqui por São Paulo, tanto municipal, estadual como federal, 3 cretinos, né? O Dório, o que salva ele é que ele foi atrás da vacina, porque provavelmente ele está com algum acordo que, além de estar com os olhos na presidência, ele está com algum acordo financeiro com a China e foi atrás e fez a parte dele, que é a obrigação dele ter a vacina. O Bruno Covas, ele abandonou o comércio, o pequeno e o médio comércio. E a gente tem que falar que São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, tem muita grana. E se eles... Hoje teve uma pesquisa que falou quem é ocupado pela pandemia. Na realidade, se a gente for olhar, as 440 mil vidas tem o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, que não deram subsídios, não ajudaram o pequeno empresário, não ajudaram o trabalhador que tem que sair, que é o liberal, que tem que sair porque senão ele não come. A ambição dos produtores também colaborou para que a gente tivesse essa situação, porque
as pessoas preferiram mandar seus produtos para fora e não vender aqui dentro, o que fez com que um pacote de arroz seja R$26, que 1 litro de óleo seja R$12. Então... Mas olha, a política que fez a gente abrir mão dos nossos estoques regulatórios não começou no governo Bolsonaro. Não, a gente está sofrendo um desmonte do Estado que não começou agora, não começou há 5 anos, não começou há 10 anos, e que foi continuado. Na verdade, Éber, os estoques regulatórios eles começaram a ser exportados já no governo Dilma, no segundo mandato da Dilma, entendeu? Sim. Quando eu falo de décadas, eu não estou falando do estoque, eu estou falando de toda uma série de desestruturações, inclusive da educação. Sim, na verdade, eu acho que a questão é essa. A questão é que tudo está sendo desmontado nesse país, né? Você desmonta a estrutura trabalhista, você desmonta a Previdência Social, você desmonta a segurança alimentar com a Conab, entendeu? E agora estão querendo desestruturar ainda mais a educação. Meu, é impensável você querer acabar ou diminuir recursos de um programa como a Fundeb. Se você não tem o Fundeb, você tem várias cidades no país que não vão ter recursos para ter uma escola. Como assim, gente? Sabe? É impensável um negócio desse. Mas se pensou, tá ligado? É inadmissível. Mas os caras, eles falaram sobre isso. Então, a verdade é que o Brasil, ele tá sofrendo um desmonte de tudo, tá ligado? Tudo. E para piorar, a gente tá enfrentando esse furacão todo com um presidente que, além de corrupto e genocida, é fraco. É fraco, tá na mão do Centrão. O que o Centrão pedir, ele tá pagando, independente do que comprometa. A prova disso é cancelarem o censo, ter que fazer o censo na marra, um tratolaço. Esse governo só não foi ainda impeachmentado por conta disso. Porque ele tá aí o tratoraço aí para mostrar, né, que estão comprando tudo. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Né? Mas é complicado, né? Tipo, tá. Mas isso não começou com o Bolsonaro, né? Não. O Bolsonaro, como ele tá ele tá fechado e refém do Centrão, né? As coisas elas são piores um pouco, mas na verdade esse desmonte todo em educação, governo aristocrático, né? Igual a gente tava falando semana passada, um governo que nada funciona, um governo todo ruim. Caquistocracia. Você conhece? Gente, mas conhece quando... esse conceito, Diana? Caquistocracia, você já ouviu? Não. É o governo mais ruim de tudo quanto é área. É o governo pelos piores. Dos piores. Dos piores. Agora, gente, quando eu levantei a questão dos nossos grandes empresários exportarem e o preço no país aumentar, eu tô levando essa questão e aí eu nem pensei politicamente. Eu penso assim, ó. Mas eu pensei politicamente porque isso era uma política pública. Não é que eu não pensei politicamente, é que eu pensei na questão humana. Se a gente pegar o Japão, por exemplo... Mas desculpe, no minha meio cara, de uma pandemia, não dá para esperar coração do dono do capital. Como é? Não dá para esperar coração do dono do capital. O presidente fez isso, mas ele falou assim, por favor, comerciantes, cobrem mais barato. Não é assim que funciona o mercado, desculpa. O cara prefere vender em dólar lá fora. É por isso que existe lei de estoque regulatório. É por isso que isso é legislação. Teria que ter criado alguma coisa. Mas eu fico pensando assim, né? A pessoa... E aí, eu sei que a gente está falando dos parâmetros, do que tem que ser feito, do que deixa de ser feito, e que no meio da pandemia deveria ter feito um projeto de lei emergencial, criado, né? Mas assim, a gente é tão egoísta, né? A gente é o capital, e a gente faz parte do capital, infelizmente,
que prefere ver a população passando fome, na miséria, sem poder comprar nas ruas, pedindo, do que e guardar uma reserva para vender para o seu próprio país. Infelizmente, assim, o capital não faz parte de mim. Eu não sou capitalista, mas eu vivo no capital, né? Então a gente você acaba... tem que se adaptar. Você adaptar. Agora é que o capitalismo ele é tão nojento que para os caras tudo isso só traz lucro, né? A miséria faz com que eles tenham mão de obra mais barata. Ele fala assim, a pessoa está passando fome, é bom porque ele compra a pessoa por moradia, alimentação, entendeu? Aí o capital é nojento, é isso. E a gente não tem. Tanto é que essa classe média aí, que se acha nova rica, odeia os governos do Lula. Por quê? Porque na época do Lula, muita gente no Nordeste ficou livre de estar submetendo trabalhar a qualquer custo, a qualquer preço, ela está trabalhando por migalhas, porque o básico ela assim. Média, não. Tem pobre que tem raiva disso também. Tem pobre. Você vê mas aí, minha querida, eu estava falando antes de começar a gravar, que o povo, na verdade, a inteligência do povo é mais curta do que a inteligência da minha cachorra, porque a minha cachorra sabe defender os interesses não dela. Isso chama-se sequestro do sistema límbico, gente. É errado isso, eu contra. É um discurso que atinge a pessoa com medo, com insegurança, faz ela achar que o outro é o inimigo, demoniza o outro. Eu vi professor defendendo esse governo, gente. Professor de escola pública, da prefeitura e do estado, saca? Mas isso é o sequestro límbico. A pessoa se vê numa situação... Eles colocam a pessoa numa situação de guerra. Sim. E aí, a pessoa justifica qualquer coisa. Ilustre-nos. O que é isso? O que é isso? Olha, eles vão invadir sua casa. Eles vão tomar seu carrinho. Isso é política de medo. Olha, esses pobres, essa favela aí, ó, que você tem na sua casa, aí do lado da sua casa, só tem marginal, que vai roubar o seu celular que você acaba de comprar. Isso é política de medo. Vai pôr uma família morar com você na sua casa. Não, olha só, essa política, essa pessoa que eu conheço, que é minha ex-madrasta, o ponto dela de ruptura, porque ela é evangélica ao extremo, foi, essa política atual dessa ditadura do gaysismo vão obrigar eu a aceitar homossexual fazendo o que quiserem ou nem quiserem. Então ela acreditou na mamadeira de piroca? Sem dúvida. Eu não falando de piroca per se, mas nesse medo, entende? Uhum. Mexe com uma coisa subconsciente da pessoa. Falando nisso, vocês viram que o Senado abriu um negócio, eu esqueci como é que chama, quando eles colocam lá no site uma coisa para eles avaliarem se vai ter ou não, sobre ideologia de gêneros, que eles querem proibir ideologia de gênero. Mano, isso nem existe. Mas o que é isso? Oi? O quê? O que é ideologia de gênero? Não, é um negócio de gênero. Não, essa gente sabe explicar o que é isso? Eu escutei eles falar tanto nisso, mas eles nunca explicam o que é. Isso é o que eles usam para deslegitimar a questão de gênero. E aí eles dizem que uma pessoa trans, ela se acha trans. Por exemplo. Não é que, não é que a pessoa é trans e essa é a forma dela de se expressar. Não, ela acha que é uma coisa da cabeça, que é uma coisa da cabeça, logo psicológico, ser psicológico para ser tratado. Então, aí porque o que acontece? O que acontece é que nada disso é real, não é uma questão de escolha, né? A sexualidade não é uma questão de escolha, né? Cada um sente prazer pelo buraco que prefere, porque a natureza fez você assim, tá ligado? E já era, né? Tipo, é uma questão hormonal, uma questão bioquímica, né? Cada um se sente à vontade no corpo, se sente à vontade porque nasceu assim. Às vezes não é uma questão não é uma questão sexual, né? Não é uma questão sexual. Eu posso ser uma pessoa pode ser uma pessoa trans e gay. Exatamente. E essa é uma discussão que, a verdade, a sociedade ela já deveria ter superado. Não tem que ficar discutindo isso, velho. Foda-se, cara. Segue o jogo, tá ligado? Já era. A gente já entende isso, com clareza,
pelo menos desde os anos 70, gente. A Vocês gente tão quem, cara querendo- pálida? Mas, gente, A gente, não, a gente, olha, Você não pode esperar de todos o mesmo nível de iluminação de uma pequena parcela da população. Mas, sim. mas é Ó, o que se eu falo, você mas é o que eu pegar falo sobre. com algum pai ou com alguma questão assim, qual é o medo dos pais? Eles acham que se a gente falar para o filho dele que se o colega for e passar batom na escola, que o amigo tem que respeitar, que a gente está incentivando o filho dele a ser gay. Se a gente fala que se tem duas meninas que se namoram, se gostam, a gente está incentivando a filha dela a ser sapatão. Se a menina gosta de usar o cabelo bem curtinho, ou se vestir com roupas mais ditas masculinas, o filho dele ou a filha dele tem o direito de tirar barato e a gente não pode falar que isso é errado. Na realidade, as pessoas têm medo que as pessoas se respeitem. Porque quando as mães vêm falar isso para mim, eu falo assim, mãe, o que eu estou ensinando o seu filho é respeitar qualquer pessoa. Porque como ela se veste, de quem ela gosta, isso é da conta dela e dos pais dela que paga a conta deles, não é nosso. Esse é o Eu não ponto tenho que achar fundamental. nada. A pessoa acredita que, como ela rejeita isso, você não pode. Você, a escola e a sociedade não tem o direito de abrir os olhos dessa criança para outra realidade. Ela acha que porque ela é preconceituosa e não quer se abrir essa questão. Porque assim, a questão que você disse é simples. A vida é da pessoa, a pessoa faz o que ela achar melhor com ela. Simples assim. Simples assim. Não tem. É isso que eu falo. Só que na verdade, mas existe mas essa coisa de sequestro límbico, essa coisa de você instigar o medo, ela faz você acreditar que uma pessoa, entre aspas, normal, se expondo a essa realidade, entre aspas, subversiva, vai se cair para aquilo, né? O que me diz só que a heterossexualidade dessas pessoas é muito frágil. Se elas acham que seus filhos podem cair assim tão facilmente, mas é o que eles acreditam, que se o filho for sugerido isso como uma coisa normal, que ele vai querer tentar. Mas o que elas não entendem é que não é uma questão de tentar. Isso é uma pitada de religião translocada. Esse negócio que a Eber questão... falou me lembra aqueles caras. Esse negócio que a Eber falou me lembra aqueles caras com a camiseta tipo de hétero, né? Caramba, mano, tá difícil segurar esse brioco, né? Caralho, só tá fazendo tem que falar camiseta, que você... tá foda. Deixa a Jana Tá falar. difícil aí, hein, mano. Deixa a Jana falar. Obrigada. Ninguém deixa eu falar. Eu acho o Você seguinte... viu como eles me tratam, Jana? Você viu como eles me tratam? Cara, nós somos 3 homens nesse podcast, a gente tá cortando ela, tem umas 5 minutos que ela tá tentando falar. É que eu falo muito, Tá certo. mas assim... Não, manda ver, Jana. Filha da puta. O que acontece? O grande problema é que a humanidade ela tá tão inflamada que pra gente falar pro outro que ele tem que respeitar a pessoa só porque ela é um humano, não vale. Então a gente tem que explicar as coisas detalhadamente. E aí quando você vai explicar que não importa, que a pessoa, ela nasceu num corpo masculino, mas ela se sente feminina, ela gosta de usar vestido, ela gosta disso, é um direito dela, as pessoas se sentem no direito de discordar, quando na realidade elas não têm que concordar nem discordar, elas só têm que respeitar. É só isso. Mais nada, entendeu? A gente fala assim, eu tenho que explicar para as pessoas entenderem, porque eu tô clamando pelo respeito, quando a pessoa, se é um ser humano, cabe respeitar e acabou. Se ela não tá prejudicando ninguém, se ela não tá tirando a vida de ninguém, se aquilo não tá causando mal para ninguém, quem sou eu para querer julgar? Quem é qualquer um? Então é muito complicado. Aí você faz uma palestra na escola explicando, olha, fulaninho, se o seu amigo gosta de passar esmalte e a sua amiga não gosta, se a sua amiga gosta de jogar futebol, você tem que respeitar. Se seu amigo gosta de saia, você tem que respeitar. Quando na realidade era só falar respeitar, respeite. É bem aquilo assim, cuide da sua vida. A única coisa que não dá pra respeitar é fã do Justin Bieber, mano. Isso daí não dá, mano.
Ligado? Fã de Justin Bieber, mano. Tem que respeitar. Mano, Qual é o difícil pra mim, viu? problema? Eu gosto do Justin Bieber. Mas o que que tem? O que que tem esse menino Ó, agora? gente, esse eu vou rapaz aí? encerrar aqui, tá ligado? Acabou o programa, acabou. Você corta essa parte. Bom, então é o O que que seguinte, o galera. Justin Bieber aprontou? Não, o quê? Mais? Você quer mais ainda? Bom, então, Não, eu só então é quero o seguinte, entender galera. o Esse negócio do cantorzinho aí canadense. É recalque. Depois eu te A inveja, né? então. Eita, comunista invejoso pra caralho. eu sei igualzinho o Justin Bieber. Do que por causa da PL, a gente precisa falar sobre isso o tempo todo, porque é mais uma conquista do povo brasileiro que eles estão querendo roubar. A gente não pode permitir isso de forma nenhuma, certo? E eu sugiro que as Entendeu? pessoas Então é o seguinte, escutem o Daniel Cara. Já ouviu falar? Vocês já ouviram falar do Daniel Cara? Com esse nome É aí, estudioso sobre educação. Ele faz um debate, ele explica muito bem a PL. A gente explicou muito bem aqui, mas ele fundamenta, né? Quem quiser ver os fundamentos. E a Jana tem um vídeo bem legal. A Jana tem um canal também, tá, galera? Que aí chama Papo de Professor. E ela fez uma live muito maneira sobre a PL, né? Ela aborda de uma forma mais técnica, né? E é bem interessante, eu vou deixar o link aqui na descrição para todo mundo ver. E você que pensa em ser professor, né, a realidade dos professores, saber como fazer especialização, ela dá várias dicas lá para você ser um super profissional de sucesso, entendeu? Né? A Jana é praticamente uma coaching de professores, tá ligado? Eu sou uma professora, sofredora. Que quero contribuir e ensinar meus amigos a não sofrerem tanto, não tropeçarem nas pedras que eu tropecei quando eu comecei, é isso. É isso aí, o canal da Jana é muito legal, eu vou deixar aqui o link para vocês, se inscrevam lá, compartilhem os vídeos da Jana, porque é sucesso, mano, o maior sucesso do verão em pleno outono, entendeu? Certo? Obrigado, Daniel. Beleza, a gente vai fechar esse bloco aqui, mas daqui a pouquinho a gente volta, firmeza?